quinto lugar, Holocausto. O Holocausto foi um dos eventos mais tristes e trágicos da história da humanidade. Ele aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, quando o bigodudo alemão e seu partido perseguiram e assassinaram 6 milhões de judeus. Tudo começou quando Adolfinho chegou ao poder na Alemanha em 1933. Ele e seus seguidores acreditavam na superioridade da tal raça ariana e consideravam os judeus como uma ameaça à sociedade. Assim, eles começaram a implementar políticas de discriminação contra os judeus, como proibir que eles trabalhassem em determinadas profissões e frequentassem escolas. Em 1939, o bigodudo alemão tinha nada para fazer e decidiu invadir a Polônia, e assim começou a expansão do seu domínio na Europa. Milhões de judeus viviam no continente e eles foram alvo da perseguição do regime. Os judeus foram confinados em guetos, locais cercados e isolados do resto da sociedade e obrigados a trabalhos forçados. Em 1951, o Himmler decidiu levar a perseguição ainda mais longe, com o que ficou conhecido como a solução final. Ele ordenou a construção de campos de concentração e extermínio, onde os judeus eram levados para serem ceifados em massa. Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas nos campos. O Holocausto não afetou apenas os judeus. Outros grupos, como ciganos, pessoas com deficiência e opositores políticos do regime, também foram perseguidos e mortos. Esse foi um dos momentos mais sombrios da história da humanidade e serve como lembrete da importância de combater o ódio e a discriminação em todas suas formas. Por isso a importância da educação, para que as pessoas se conscientizem sobre o Holocausto e possam ajudar a prevenir a repetição de tais horrores no futuro. O Holocausto terminou em maio de 1945, com a rendição da Alemanha a forças aliadas no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui é o Pelo Mundo Curiosidades, e seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar dos 5 maiores massacres da humanidade. Deixa o like para dar aquela força para o canal e se inscreva para receber mais vídeos de curiosidades. Quarto lugar, Grande Salto para Frente. O Grande Salto para Frente foi um plano econômico e social implementado pelo líder chinês Mao Tse-tung no final dos anos de 1950 e início dos anos 1960. O objetivo do plano é transformar a China em um país agrícola e uma superpotência industrial em um curto período de tempo. Mas como estamos falando do comunismo, então você pode imaginar como foi o final da história. Mao acreditava que a forma de alcançar esse objetivo seria através da mobilização de milhões de trabalhadores e camponeses chineses, incentivando-os a trabalhar em grandes projetos industriais e agrícolas. A ideia é criar uma sociedade que seria autossuficiente e moderna. Assim, a China poderia competir com as nações ocidentais. Para alcançar esse objetivo, o líder chinês e seus seguidores implementaram uma série de políticas radicais. Os camponeses foram organizados em comunas, que seriam responsáveis pela produção agrícola e industrial. As comunas eram consideradas autossuficientes e os camponeses eram encorajados a produzir em massa, usando técnicas agrícolas intensivas. No entanto, essas políticas deram tão errado que teve efeitos negativos na economia chinesa e na sociedade. Como os camponeses usavam técnicas ruins na agricultura, a produção despencou. Também o governo não estava incentivando os trabalhadores. As fábricas também não deram certo, porque não tinha equipamentos e ferramentas para produzir produtos de qualidade. O Grande Salto para Frente também levou ao grande número de mortes. Milhões de pessoas morreram devido à fome, doenças e trabalhos forçados. Muitos camponeses foram obrigados a trabalhar em condições precárias, com pouca alimentação, resultando em fome e doenças generalizadas. A falta de incentivo para produzir alimentos de qualidade e a má gestão dos recursos também contribuíram para a fome. Em 1961, diante do fracasso do Grande Salto para Frente, Mao reconheceu publicamente que havia cometido os erros e pediu para que as políticas fossem revertidas. No entanto, os efeitos do Grande Salto para Frente seriam sentidos por muitos anos, deixando um legado de morte e desastre econômico para a China. Estima-se que mais de 45 milhões de pessoas morreram durante a liderança de Mao Tse. Campanha do Império Japonês na China. A campanha do Império Japonês na China, também conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa, foi o conflito militar que ocorreu na China entre 1937 e 1945. Foi uma parte da Segunda Guerra Mundial e foi desencadeada pelo expansionismo do Império Japonês. Em 1937, as tropas japonesas, em uma tentativa de expandir seu território, invadiu a China. No início, a campanha foi bem sucedida, com as tropas japonesas capturando rapidamente a capital chinesa de Pequim e outras cidades importantes. No entanto, as forças chinesas resistiram e conseguiram manter a luta. Muitas cidades foram bombardeadas e destruídas e milhões de pessoas foram mortas. A guerra também teve impacto significativo na economia chinesa e na vida das pessoas. A destruição de infraestruturas, fábricas e campos agrícolas resultou em fome e deslocamento em massa de pessoas. Muitas pessoas fugiam para áreas rurais, onde tentavam sobreviver com a ajuda de amigos e parentes. A guerra continuou em 1945, quando as tropas japonesas finalmente se renderam. O conflito deixou
deixou um legado de morte e destruição, que afetou milhões de pessoas. A China também emergiu como um país enfraquecido e fragmentado, o que teve consequências duradouras para o país. A campanha do Império Japonês na China é frequentemente esquecida em relação a outros conflitos da Segunda Guerra Mundial, mas é importante lembrar e aprender com suas lições para que esses erros não sejam repetidos no futuro. Regime de Pol Pot no Camboja. O regime de Pol Pot foi um período de governo brutal que durou de 1975 a 1979. Durante esse tempo, Pol Pot e seu partido político, os Khmers Vermelhos, governaram o país com mão de ferro. O regime procurou transformar o Camboja em uma sociedade agrária autossuficiente, expulsando pessoas da cidade e forçando-as a trabalhar no campo. As políticas econômicas radicais do governo levaram a uma crise alimentar, que foi agravada pela seca e pelas inundações. O partido também realizou uma campanha de desintegração social, forçando a população a abandonar suas identidades religiosas e culturais. Escolas, templos, universidades e outras instituições foram fechadas e o governo começou a prender e executar todos aqueles que se opõem ao regime. O genocídio foi especialmente direcionado contra os intelectuais, religiosos, minorias étnicas e outros que eram considerados uma ameaça ao governo. Durante o regime de Pol Pot, o Camboja se tornou um estado policial brutal, com prisões e campos de trabalho forçados em todo o país. O mais conhecido desses campos é o famoso campo de extermínio em Tuol Sleng, que foi usado para prender, interrogar e torturar milhares de pessoas. Em 1979, as forças vietnamitas invadiram o Camboja e derrubaram o regime de Pol Pot. Apesar disso, a violência continuou por muitos anos e o país lutou para se recuperar do trauma e do legado desse regime. Até hoje, muitos cambojanos ainda sofrem as cicatrizes físicas e emocionais desse período sombrio da história do país. Em primeiro lugar na nossa lista ficou a Conquista das Américas. A Conquista das Américas foi o período em que os exploradores e colonos europeus chegaram nas Américas e conquistaram as terras que agora são conhecidas como América do Norte e do Sul. O período começou no final do século XV e se estendeu até o final do século XVIII. Os europeus chegaram na América com a intenção de explorar novas rotas comerciais e encontrar novas riquezas. Eles também queriam expandir sua influência e poder em todo o mundo. Quando os exploradores espanhóis, portugueses, ingleses e franceses chegaram nas Américas, eles encontraram povos indígenas que já habitavam essas terras há milhares de anos. Os europeus impuseram sua vontade sobre os povos indígenas das Américas, muitas vezes usando violência e a força para conquistar as terras e os recursos naturais. Eles também trouxeram doenças que os povos indígenas nunca tinham encontrado antes, o que levou a uma queda na população indígena. A escravidão também foi usada para explorar as pessoas indígenas e trazê-las da África para trabalhar nas plantações de açúcar e outros empreendimentos coloniais. A conquista das Américas levou à destruição de muitas culturas indígenas e à perda de muitos idiomas e tradições. Também levou a mudanças significativas na paisagem e na vida selvagem das Américas, com a introdução de novas espécies de plantas e animais. No entanto, a conquista das Américas também trouxe mudanças significativas para a Europa e para o resto do mundo. Os recursos naturais encontrados nas Américas, como ouro, prata e açúcar, mudaram a economia mundial e contribuíram para o desenvolvimento de muitos países europeus. Além disso, as ideias e culturas indígenas influenciaram a arte, a literatura e a filosofia europeias. Esse período também foi marcado pelo genocídio de muitos povos indígenas. Milhares de pessoas indígenas foram mortas por doenças europeias, as quais não tinham imunidade, por conflitos violentos com os colônios europeus e por políticas genocidas implementadas pelos colonizadores. Os povos nativos também perderam suas terras e recursos naturais, além de serem obrigados a fazer trabalhos forçados. Embora a conquista das Américas tenha sido um evento complexo, com efeitos diferentes, é importante lembrar o impacto negativo que teve sobre as vidas e culturas dos povos indígenas. Hoje em dia, muitos grupos indígenas lutam para manter suas tradições e reconstruir suas culturas após séculos de opressão e genocídio.